Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um consultório de família. Os tempos estão cada vez mais difíceis. É a cada dia uma notícia que nos impacta e você chega a dizer, não acredito, já não bastava o que aconteceu até hoje? Mas sempre algo vem nos surpreendendo, apesar de já estarmos avisados de que coisas absurdas aconteceriam, mas que bom, temos ainda sensibilidade para nos impactarmos. Mas também é importante que nós não tenhamos nossos olhos apenas voltados para aquilo que nos acontece de maneira dura e cruel. É importante que a gente também mantenha a sensibilidade de focar na esperança. Ter coragem de olhar para frente e encarar a vida como ela é, mas também com a disposição de ver que Deus ainda pode fazer grandes coisas na minha e na sua vida. Hoje nós queremos falar de fé, de ânimo, de esperança, confiança em Deus, de determinação, de vontade, de coragem de recomeçar, de ir à fonte e buscar na fonte o que é necessário para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Hoje eu vou conversar com duas mulheres com histórias distintas, mas num caminho muito especial, num caminho único, um caminho de fé e de confiança em Deus. Aqui comigo, Miriam Grittner, ela vai contar para a gente de um momento muito difícil da vida e como ela saiu dali. Hoje, uma escritora, com dezenas de livros escritos quando ela havia nem de longe sonhado em ser uma escritora, mas apenas em sair do seu quadro de depressão, do seu quadro de opressão, do seu quadro de tristeza, desânimo. Mas algo acontece, algo muda. E ela vem aqui contar para a gente hoje. Depois, eu vou te apresentar uma mulher que há 3 anos e meio tem algo que para a própria ciência não tem explicação. É algo que assim, simplesmente não existe como explicar que ela esteja viva. E nós vamos inclusive mostrar para você as provas, os exames e ouvi-lhe dizer como há 3 anos e meio ela está viva depois de os médicos terem dito que ela teria apenas 3 meses de vida. Mas, não vou te dizer, porque contando assim, você pode não acreditar. Então fica com a gente até o final do programa, tá bem? Por agora, eu já te apresento a Miriam Montanari Grittner. Bem-vinda, que bom tê-la aqui. Como vai? Muito obrigada, Darleide. Muito gostoso estar aqui com vocês e poder partilhar essa história. Então, eu já quero que você compartilhe a sua história. Me conta o que aconteceu lá atrás. Quem era você, o que aconteceu e que guinada foi na tua vida, da tua depressão para a mulher produtiva que você é hoje, feliz, realizada como você é hoje. Eu tinha 30 anos e tinha 2 filhas, uma de 3 e uma de 8 aninhos. E algumas coisas a gente não sabe explicar como começam. Eu sei que, de repente, eu me vi num buraco. A tristeza tomava conta de mim, eu não dormia, acordava já com dificuldade, cansada. E eu tinha 2 crianças para cuidar. Eu tinha optado por ficar em casa para cuidar das crianças, para ter mais tempo com elas. E de alguma forma, várias coisas foram concorrendo para que eu me sentisse triste. Eu comecei a sentir dores pelo corpo, comecei a sentir dores de cabeça, dores nas costas, dores nas pernas. A digestão era ruim, parecia que eu estava numa eterna TPM. E eu orava a Deus, Senhor, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? E isso foi me fazendo perder a vontade de fazer as coisas que eu gostava. Eu não tinha mais ânimo de fazer um almoço direitinho para as crianças, para mim. Aos poucos eu não conseguia mais ter comunhão com Deus, não conseguia ler a Bíblia. E isso foi se agravando, se agravando. Meu esposo viajava na época, eu era uma esposa de pastor já. E a igreja procurava vestir o meu uniforme, sorriso. Era uma igreja que ficava perto de casa, uma igreja bem pequena. E as pessoas não percebiam isso, mas eu só queria ficar em casa durante a semana. E com muita dificuldade, cumprir as minhas atividades como mãe. E
E como não estava esposa conseguindo. também, mas não conseguia e eu ficava muito impaciente com as crianças, muito intolerante e eu sentia culpa por isso, porque eu ficava implicando com elas. E aí já em seguida pedia perdão, filhinha, perdão, a mamãe não deveria ter agido assim com vocês, mas mãe, você já pediu perdão, não, mas a mamãe errou de novo. E aí eu chorava porque eu sentia culpa, então era um ciclo bastante doloroso. E um mês se passou, 2 meses se passaram, 3, 4, 5 meses e eu ia piorando e eu emagreci bastante. Me olhava no espelho e eu me achava uma bruxa horrorosa, uma feia que não servia para nada. Comecei a me sentir uma incompetente como esposa. Solitária mãe, também? Solitária. Porque imagino que enquanto o processo está correndo, você, a quem diz, a quem fala, se você mesma não se entende, não entende o que está acontecendo, o que você vai dizer para os outros? Exatamente, exatamente. Eu não sabia o que eu estava sentindo para eu explicar para alguém, para explicar para o meu esposo. Ele chegava em casa, me via ali chorando pelos cantos. Quantas vezes eu me pegava sentada no chão mesmo, lá naquela posição fetal, chorando, desesperada, ou chorando porque eu me sentia culpada, porque eu não estava dando conta de atender as minhas filhas, me sentia culpada porque eu me sentia uma esposa incapaz. E o tempo foi passando e eu orava. Senhor, o que está acontecendo comigo? Senhor, me ajude. Senhor, eu estou mal, eu não sei o que está acontecendo comigo. Me ajude, por favor. E eu implorava, eu clamava. E parecia que Deus não estava ouvindo. E chegou um momento que eu comecei a descrer. Eu comecei a pensar, será que Deus existe mesmo? Porque eu sempre aprendi, desde pequenininha, que quando estivesse precisando, eu pediria e Ele me responderia, e Ele não está respondendo. Eu acho que tudo que eu aprendi foi conto de carochinha, eu apenas estou condicionada a isso, essas coisas que eu acredito, talvez não tenham tanta base. Abala a fé, não é? Todos os sentidos. Abala a fé. Abala e aí isso torna o indivíduo, imagino que você também se sentia culpada. Como é que pode eu duvidar do que eu sempre criei? Eu sou esposa de pastor, eu sou cristã, nascida num lar cristã. Como assim? E aí é um momento em que a gente precisa chamar a atenção para todos. Para nós nos darmos conta do o que significa uma depressão. O que significa uma situação de estar perdendo as forças aos poucos e nem saber direito o que de fato acontece. É mais uma oportunidade de a gente parar para aprender o que é a dor humana, que muitas vezes não tem palavras para explicar. E a gente precisa dar tempo de aprender, dar tempo de perceber, dar tempo de ouvir uma história como estas, e é por isso que eu a trago aqui. Porque eu sei que neste momento tem muitas mulheres se identificando com a sua história e homens também, porque não é uma doença de mulher, é uma doença de homens e mulheres, de seres humanos que estão sujeitos no mundo de pecado. No mundo de pecado nós estamos sujeitos a isto e a muito mais, e a tantos outros mais sofrimentos, entende? E então você descria, e como foi isso a seguir? E eu comecei então... orava, não via resposta, orava e não via resposta. Muitas vezes nós colocamos Deus do tamanho da nossa percepção, não é? E eu então coloquei Deus do tamanho da minha percepção, e a minha percepção era bastante limitada, comprometida. E um dia eu comecei a ter pensamentos de encerrar. Eu comecei a pensar, eu não sou uma boa esposa, não sou uma boa mãe. As coisas mais importantes da minha vida que estão dentro de casa, elas estão perdendo sentido para mim. Eu não tenho mais prazer em fazer as coisas que eu gosto. Eu sou uma inútil. Eu não sirvo mais para viver nesse mundo. O mundo não merece a minha presença. E eu resolvi fazer a minha última oração. Então eu disse, Deus, eu estou me sentindo inconsequente, porque eu comecei a pensar em opções de como eu poderia encerrar a minha carreira aqui. E
E eu disse, estou me sentindo inconsequente, eu estou no meu limite. Acabou tudo para mim, nada mais tem sentido, não quero mais viver. Está doendo muito, porque além da dor física, a dor emocional, era uma dor completa, era uma dor, o máximo de dor. E quando você não tem mais vontade de viver, na verdade é porque você quer se livrar dessa dor. Essa é a verdade, não é? Dessas pessoas que normalmente decidem pôr um fim na vida. E aquilo começou a me assustar muito. E eu comecei a ver que eu realmente estava chegando num ponto bastante avançado. E então orei a Deus e falei, Deus, ou o Senhor existe, ou o Senhor não existe. Faça alguma coisa. E, de repente, eu tive uma percepção muito forte de que Ele estava falando algumas coisas para mim. E no começo eu tive dúvidas, mas era muito forte, muito insistente. E Ele dizia, Miriam, você sabe o que você precisa para você ficar bem. E Ele começou a dizer, você precisa voltar à fonte. E eu, voltar à fonte? Eu sei que eu preciso, mas Deus, o Senhor está falando comigo? Miriam, como é essa experiência de Deus falar com você? Como é que, quando nós falamos, Deus falou comigo, eu ouvi Deus falar, para quem pode estar passando por ali, pensa, mas como assim? Ela estava mal, ela não via, inclusive, esperança. E como que ela ouviu Deus falar? Como que é essa impressão? É na mente, é no coração, é uma leitura? Como foi com você? Na verdade, são percepções que você tem. E depois a gente sabe que nós temos aqui um espaço por onde Deus se comunica conosco. E esse espaço é muito importante, nós precisamos cuidar muito dele. E mesmo nesse momento onde eu não estava me cuidando, de forma alguma, como eu não tinha mais prazer nem vontade para cuidar das meninas, fazer um almoço, às vezes eu fazia miojo, preparava ali um miojo para elas, nossa, que alimento rico. E eu dava miojo para elas, então eu não estava cuidando da minha saúde, não estava cuidando de nada, e mesmo assim Deus se manifestou através da minha mente, dando as percepções e me fazendo lembrar de coisas que eu já sabia. E Ele então disse, você precisa voltar à fonte, porque é só na fonte que você vai se preparar para você fazer as demais coisas. E foi incrível que a segunda coisa que Ele com a qual Ele me impressionou foi de que eu deveria fazer exercícios. Foi incrível fazer exercícios. Na hora eu não entendi nada, mas depois eu fui compreender que o exercício ele é um hábito angular. Hábito angular é aquele que ele desencadeia outros hábitos saudáveis. Então Deus é tão sábio. E Ele disse, então, você precisa fazer exercícios. E depois Ele disse, você precisa se alimentar, você precisa beber mais água, você precisa, depois Ele disse, você precisa trabalhar as suas emoções, aprender a como lidar com as suas emoções. E a última coisa Ele disse, você precisa ter um hobby. Então, no meio dessa conversa toda, eu fiquei... Primeiro duvidei, falei, não, são coisas da minha cabeça, mas aquilo era muito insistente, muito insistente. E eu então comecei a conversar com Deus e dizer, Deus, mas eu não tenho condições nem de ler a Bíblia, eu não consigo, eu não durmo, acordo de manhã, eu não consigo ler, não consigo me concentrar, não consigo gravar nada. E fazer exercício, eu não tenho vontade de sair de casa, muito menos de fazer exercício. E fazer comida, me alimentar direito, eu não tenho disposição para isso. Mas Deus insistia, insistia, e eu me lembrei que tinha lido em algum momento algo que mais ou menos dizia assim, que quando nós decidimos
ter hábitos corretos que vão honrar a Deus, que serão para o nosso benefício, Deus nos capacita. Se nós não temos força de vontade, Ele nos fortalece para que nós possamos conseguir colocar essa vontade em prática. E então eu disse, ok, Senhor, então se o Senhor está falando comigo, então eu aceito, eu quero fazer, mas eu não tenho condições. Então, me capacite para isso, me ajude, me dê forças, porque eu vou então começar a fazer isso. Então, no dia seguinte, chamei as minhas filhinhas e falei, filhinhas, a mamãe está sendo uma péssima mamãe, vocês não merecem a mamãe que vocês têm. Vocês merecem ter uma mamãe compreensiva, que não fique brigando com vocês toda hora, que daí tenha que ficar pedindo perdão toda hora para vocês. Elas eram novinhas, mal entendiam, né? Principalmente a de 3 anos. E então eu disse, a partir de amanhã, a mamãe vai começar a ir à fonte. A mamãe precisa ir à fonte para ser capacitada, para ser a mamãe que vocês merecem. Então, eu quero que vocês respeitem esse momento. A mamãe vai estar conversando com Deus, vai estar lendo a Bíblia, a palavra de Deus. E eu preciso que vocês respeitem esse momento. E aí vocês vão ver o resultado depois. Então, o primeiro passo que você deu, segundo a direção que Deus te orientou, foi começar pela palavra, a fonte, a palavra, Jesus, mesmo que você não estivesse naquele momento com a capacidade de concentração, por exemplo, Exatamente. mas você se determinou que iria. Exatamente. Eu falei para Deus, Senhor, eu não estou conseguindo reter, não estou conseguindo... está difícil para mim me concentrar, mas eu vou. É para eu começar assim? Então eu vou, me capacite. Eu vou, porque talvez no começo eu não consiga compreender exatamente, me concentrar, mas eu vou começar esse hábito. Foi uma experiência muito significativa, muito relevante, porque foi a primeira de infinitas. Ali começou a virada. Ali começou, e aí, depois disso, eu falei, segunda coisa, preciso fazer exercício físico. Eu fui até uma banca, comprei uma revista, e dentro dessa revista, uma dessas revistas de exercícios físicos que tem na banca, eu peguei um encarte que tinha dentro, e eu precisava comprar os aparelhinhos, né? As anilhas, os pezinhos. Fui na loja, comprei os pezinhos, comecei a fazer em casa e me disciplinei a todos os dias fazer um pouquinho daqueles exercícios, membros superiores, membros inferiores. E a mulher que não tinha vontade, que não tinha ânimo, que não estava pronta, como é que ela foi surgindo? Ou seja, o que eu quero tirar de você é assim, você fez sem vontade e a vontade veio chegando? Sim. Você fez desanimada e o ânimo foi retornando? Sim, é assim? Sem vontade, sem o mínimo prazer de fazer aquilo, mas eu fiz porque eu senti que era algo que Deus estava me motivando a fazer, me orientando a fazer. Porque era uma coisa importante que ia fazer diferença na minha vida e ia me trazer cura. Então, comecei a fazer e além de fazer esses exercícios, eu comecei a caminhar em volta da quadra. Nós tínhamos uma quadra pequenininha no condomínio, mas bem pequenininha. Tinha que dar várias voltas para compensar. E eu comecei aquele exercício aeróbico, foi me motivando, e no outro dia eu falei, nossa, foi legal, vou fazer de novo, e continuei a fazer, depois eu fui para a rua, aí quando tinha oportunidade, quando tinha alguém que pudesse ficar com as meninas, eu saía para a rua. Isso aconteceu em Campinas, lá tem o Bosque dos Jacarandás, aí eu fui caminhar no Bosque dos Jacarandás, depois eu comecei a correr, mas aí, ao começar a fazer os exercícios, eu comecei a perceber que o meu sono começou a vir. O sono voltou e eu comecei a dormir. Então, dormia um pouquinho melhor, depois um pouquinho melhor. Isso ia, né, uma coisa ia puxando a outra. O exercício hábito angular. Comunhão com Deus, mais angular ainda, que desencadeou todos os... que me incentivou a fazer todos os outros. E a partir de dormir bem, eu acordava mais disposta, já com aquela motivação, aquele desejo de ir à fonte,
de beber, beber o máximo que eu podia daquilo. Aí aquela motivação, fazer exercício, aí eu me sentia motivada já, com vontade de fazer uma alimentação mais saudável, mais balanceada. E água nos intervalos, nada de ficar comendo fora de hora. E as meninas, meu Deus, eu tenho a mamãe dos meus sonhos. Sabe o que isso significa? Eu fico aqui costurando para eu ter certeza de que você está entendendo o que significa tudo isso. Muitas vezes, Miriam, e você aí que está comigo, a gente pensa em milagre, o sobrenatural, o que está além, o que vem de repente, foge ao que eu possa explicar, que possa ser. Milagres existem assim também. Mas existe um milagre que você vai testemunhando à medida que você vai obedecendo, à medida que você vai sendo sensível a ouvir a verdade que Deus está semeando no seu coração, na sua mente, a comunicação do céu aqui na sua mente. E toda mensagem que você receber que significar vida, ela vem de Deus. No dia em que você escutar uma mensagem dizendo, morre, pula da ponte, tira a tua vida, isso não veio de Deus, porque de Deus vem vida. Então nós queremos que você enxergue, perceba nisso tudo o milagre vindo pela obediência. Começa a fazer sem vontade, começa a se dedicar sem vontade. E olha, eu quero dizer para você que é isso que nós precisamos então pôr em prática. Miriam, talvez nós vivamos num tempo, talvez não, certamente nós vivemos num tempo em que as facilidades para termos conhecimento, para termos acesso a informações é absurda. Mas entre saber que exercício faz bem e praticar o exercício, precisa ter essa disposição de ser obediente e corajoso o suficiente para ir lá e fazer, por exemplo. E de repente você se tornou uma escritora. A mulher cansada, a mulher desanimada, começou aos pouquinhos, revertendo o seu quadro da sua vida. E já se passaram quantos anos? 20 anos. 20 anos de uma vida nova. E eu tenho aqui muitos livros, está aqui sobre a mesa muitos livros de autoria. Não sei se os meninos conseguem dar um close por aqui, só para ver assim, um ladinho, como tem livros aqui. Está aqui, né, pessoal? Deixa eu ver aqui, ó. Menina, e aqui nem tá tudo, né? Não. Aqui só alguns, ó. Olha a pilha de livros, opa, a pilha de livros aqui, de autoria dela. Um deles, bem conhecido, vem cá aqui ainda para mostrar, ó. Com autoria, Felizes né? no Amor, da Nancy Van Pelt, com a atualização, vindo com a Miriam Grittner. Olha que bonito. Deixa eu só mostrar mais um, que é o mais atual aqui, pessoal. Olha só. Sublime Beleza. Essa é a meditação da mulher de 2020, da Casa... 2021, perdão, 2021, Casa Publicadora Brasileira, é que eu já estou adiantada e eu já tenho a minha que eu ganhei hoje. cpb.com.br, Meditação da Mulher, é a primeira meditação desses últimos anos aí, escrita por uma só autora, porque as demais meditações eram feitas por várias mulheres que reuniam 365 histórias para contar e testemunhar. E aí veio o privilégio que Deus deu a Miriam para ser autora da Meditação 2021, lançado pela Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. Está autografado, gente, essa é minha. Estava super ansiosa, de verdade. Como é que você chega aqui? Que sucesso é esse? Como é que essa mente chega a expandir a tal ponto de... tem Bíblia para crianças? Esse saiu esse ano. Olha também. isso, gente, cada coisa linda. Joias para o dia a dia, reflexões, livros paradidáticos, né? Paradidáticos. Assimilados pelo MEC, também. Mania Eletrônica. Olha isso aqui. Em outras línguas, você foi para outros países, o seu trabalho foi para outros países. Você planejou, você roteirizou, como é que acontece isso? Então, na verdade, eu tinha
tido essa percepção também divina de que o outro hábito que eu deveria ter, a outra ação que eu deveria ter era o hobby. Trabalhar as emoções, que começou esse processo, e eu comecei a descobrir que esse momento que eu enfrentei era para eu resolver coisas que de outras, né, coisas do passado e coisas que surgiriam, porque esse processo continua, eu ainda estou nesse processo. Mas aí a última coisa que eu senti nessa percepção divina foi de que eu deveria ter um hobby. Aí eu pensei, o que eu gosto? Eu sou formada em letras, gosto muito de ler, e eu costumava escrever algumas cronicazinhas, mas apenas escrevia alguma coisa, tinha guardado, nunca imaginei escrever um livro, não tinha esse sonho, na verdade. E então, eu falei, o hobby, ok, eu vou escrever então alguma coisa. E foi tão incrível que enquanto eu estava caminhando e depois comecei a correr, as ideias fluíam. É impressionante como o exercício físico, ele dá uma agilidade mental impressionante, que só quem pratica exercício sabe do que eu estou falando. E enquanto eu estava caminhando, vinha aquele roteiro, a historinha, por exemplo, tem um aqui que é a viagem de Jéssica. Jéssica é minha filha mais velha. Então, vinha o roteiro, a história, por que você não fala lá do sul e tudo, e depois você fala do norte, do nordeste, você pode fazer um cruzamento, né, de falar sobre as realidades, pode falar sobre como são as regiões, né? E também, como eu sou formada em letras, então eu comecei a falar sobre as minhas filhas. A Jéssica estava na 2ª série, então as dificuldades de CH e X. E eu comecei a escrever historinha de G e J. Depois, outro dia, eu estava correndo, aí veio, esse aqui não chama mexilhão de peixe, é todo em forma de versinhos, uns em prosa, outros em versinhos. E as ideias vinham vindo. E eu chegava em casa, anotava tudo. Então, era impressionante como eu estava fazendo exercício, as ideias vinham, porque eu não tinha muito tempo disponível em casa para ficar pensando. Mais uma oportunidade de se provar que quando aquele hábito angular com o qual você começou foi ampliando as suas capacidades. E fica aqui mais uma vez uma pontuação que eu quero fazer, que nós fazemos. Não é porque hoje você está se sentindo desanimado, desanimada, cansada, depressiva, deprimida, se sentindo triste, se sentindo uma péssima mãe, péssima esposa, péssimo marido, péssimos profissionais. Não significa que o seu amanhã exatamente vai seguir o que você está sentindo e pensando hoje, se você fizer de hoje para amanhã uma decisão, a decisão de obedecer aquilo que o Espírito de Deus comunica a você, que tem vida em abundância lá na fonte chamada Jesus. Nós vamos para o intervalo, rapidinho nós voltamos e aí eu vou te trazer uma outra história, eu vou continuar com a Miriam, nós vamos ainda trabalhar isto, porque hoje é dia de decisão, dia de decidir ser feliz, obedecendo, agindo. Um beijo e até já! Agora eu quero compartilhar com você a história da Kelly. Aliás, ela mesma vai compartilhar a própria história. Ela vai falar com a gente por Skype. Ela mora em Curitiba e, resumidamente, você poderá, mais uma vez, testemunhar de que muitas vezes aquilo que a gente entende como milagre pode vir de uma outra forma. No bloco anterior, nós conversávamos aqui com a Miriam e continuaremos aqui com ela, tratando de como a vida pode virar, como você pode dar uma guinada na vida, indo à fonte de sabedoria, mas também lançando mão à sua capacidade, aquele restinho que ainda tem no fundo do poço, de você dar a volta por cima, pela graça e pelo poder de Deus que se manifesta, dizendo, vai filho,
vai filha, vai lá e faz, eu confio em você, eu capacito você. E a Miriam, há 20 anos, tem dado mostras de que a sua vida é só produtividade para a honra e glória de Deus, desde que obedeceu a Deus e tem obedecido até hoje, né, Miriam? Assim mesmo, até hoje. As lutas continuam e a gente precisa continuar buscando a misericórdia de Deus. Kelly, vem aqui comigo agora, eu quero te ouvir e eu nem vou adiantar o assunto, já te passo a palavra, seja bem-vinda, obrigada. Conta pra gente o que aconteceu na sua vida e como foi a virada no que diz respeito a um milagre diferente, eu diria assim, mas milagre. Bem-vinda. Obrigada, Darleide, obrigada a todos agora que estão assistindo neste momento. Vou resumir um pouco para vocês a história que eu tenho vivido, a experiência de poder e de milagre que eu tenho vivenciado, presenciado na minha própria vida nos últimos 3 anos e meio. No ano de 2017, eu comecei a ter fortes dores de estômago, muitas dores de estômago agudas, ao ponto que eu cheguei a não conseguir me alimentar mais, eu não conseguia mais comer. E prometi à minha família que eu iria procurar um endocrinologista para buscar tratamento, porque com certeza deveria ser uma gastrite nervosa, devido ao trabalho, eu já estava afastada, pensando que eu estava de repente com ansiedade, então temporariamente eu fui afastada do meu trabalho. As características do que eu sentia eram de pânico, ansiedade e depressão. Essas foram as primeiras características. Mas aí, por meados de março de 2017, começaram as dores intensas no estômago. E em abril eu procurei um endocrinologista, encontrei esse endocrinologista e ele olhou bem para mim e disse assim: Kelly, a dor que você sente é psicológica. Você tem que voltar a trabalhar neste momento, provavelmente você está ansiosa e eu não vou te receitar nenhum remédio para dor. Você vai fazer os exames e eu vou te provar que o que você está sentindo é psicológico. Então eu falei, bem, doutor, eu tenho certeza que o que eu estou sentindo não é psicológico. Até então eu me considerava uma pessoa muito saudável na parte emocional. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. Mas aí eu procurei e fui fazer os exames. E quando eu retornei com os exames na mão do endocrinologista, ele pasmou, ele ficou em silêncio, quieto, não entendia o que estava acontecendo, ele só digitava. E ele olhou para mim e falou assim: menina, o que você tem dentro de você não é um boi, é uma tourada inteira. E eu preciso, pelas características, que você procure de imediato um oncologista. E foi o que eu fiz. Saindo dali, me derramei em lágrimas com a minha irmã, oramos, clamamos, e aos 33 anos de idade, eu estava indo procurar um oncologista. Após a visita a 2 oncologistas que não quiseram pegar o meu caso, e após muitos exames, PET scan, tivemos que fazer biópsia, imunohistoquímica para ir a fundo. Eu cheguei num 3º oncologista que foi muito sincero comigo e disse: Kelly, você está com um câncer maligno, uma neoplasia maligna de pâncreas neuroendócrino. Então, isso justifica você ter sentimentos de ansiedade e pânico, porque a questão neuroendócrina mexe com toda a parte neural, e com origem no pâncreas, só que infelizmente já tomou todo o teu aparelho digestivo e é impossível nós fazermos uma cirurgia. O seu caso é incurável. Então ali começou a minha vida de total dependência, apesar de ter nascido num lar cristão, a vivência real de experiência, de dependência, de fé, de confiança com Deus, foi a partir de quando minhas mãos não podiam mais alcançar, não podiam mais tocar o que deveria ser tocado.
E nós começamos os tratamentos paliativos, tanto na medicina natural, quanto na medicina oncológica, quimioterapia paliativa. E final do ano de 2017 eu comecei a ter fortes sangramentos no estômago, porque o câncer, ele tomou todo o meu aparelho digestivo. Ele tomou pâncreas, estômago, duodeno, baço, mesentérica, adrenais, tudo que estava ali, e ainda o fígado. Então ele falou, se eu fizer uma cirurgia em você, você sobrevive alguns dias e ainda assim eu não vou poder mexer no lado do fígado, só vou poder ligar o que sobrar do esôfago ao que sobrar do intestino. Mas eu comecei a ter... Kelly, perdão. Então, resumindo, você não tinha chances de vida mesmo, nem cirurgia, tratamento, era de fato paliativo para ver até onde dava, mas zero chances de cura. Ponto. Exato, zero chances de cura, perspectiva de 3 meses de vida inicial, e eles queriam aumentar um pouquinho a qualidade de vida que eu teria, não era nem o tempo. Bom, mas você, segundo aquele prognóstico, 3 meses de vida, naquelas condições. Mas você iniciou aqui, eu também já havia adiantado, que isso aconteceu há 3 anos e meio. Então, você ficou curada? Então o milagre está aí, eu não fiquei curada. Em 2018, eu passei por procedimento cirúrgico, onde eu tinha menos de 1% de chance de sobreviver, porque meu estômago começou a sangrar muito, Darleide. Eu vomitava bacias de sangue, e o médico chegou para minha irmã e falou, você sabe que não temos mais o que fazer por ela, estamos aguardando ela entrar em óbito, porque... A transfusão de sangue não está dando conta do tanto de sangue que ela está devolvendo através da hemorragia. E naquele momento o médico, ele foi muito claro que ele estaria fazendo o procedimento cirúrgico por carinho e amizade com o meu oncologista. E ele fez, e o milagre foi operado. O estômago parou de sangrar. E aí o médico me disse o seguinte, falou, Kelly, eu não posso mais correr o risco. Já fizemos radioterapia, já fizemos quimioterapia paliativa e você continua sem nenhuma alteração na tumoração maligna. Vamos começar as quimioterapias pesadas. E aí começamos as quimioterapias pesadas, com metais pesados. Meu cabelo era para ter caído dentro de 15 dias, todos os pelos do meu corpo eram para ter caído e não caiu nenhum. Eu não digo nenhum porque eu passava a mão e caía, mas parecia que brotava muito mais e o pelo mesmo do meu corpo, sobrancelha, nada caiu, Darleide. É um mimo do céu, porque tantas passam por esse procedimento e têm os seus cabelos que caem e voltam. Mas Deus queria me dizer alguma coisa do seu cuidado e do seu carinho naquele momento. Mas, Kelly, como é que você está viva 3 anos e meio depois, se você disse que não veio a cura? Não estou entendendo. Exatamente. E a cura não veio. Nós terminamos as quimioterapias pesadas e aí refiz os exames com aquela expectativa que os exames são refeitos a cada 6 meses de imagem. E você vai mostrar até daqui a pouquinho como é que está meu estômago atualmente. Mas a expectativa era de uma cura. E aí, de repente, eu me deparo com o que, Darleide? Com a mesma situação. A tumoração principal está com mais de 16 centímetros, a do fígado com 6, 3, vários tamanhos. E eu parei a quimioterapia pesada, voltei na paliativa, e desde então, nada alterou. Mas, então vamos mostrar. Glória de Deus. Então vamos mostrar para o pessoal de casa entender. Sim. Você disse que esses exames são atuais, não é? Israel, pode liberar aí para a gente? Porque então... Bom, então esse é o estado atual, os tumores estão aí, você continua com câncer no mesmo estágio encontrado naquele ano... E permanece. Isso. Portanto, nós estamos ouvindo o testemunho de uma mulher sorrindo, com uma aparência saudável. Obrigada, Israel, pode tirar. Com uma aparência saudável, um sorriso nos lábios, testemunhando, contando
como assim? Você tem o seu estado, a condição do seu estômago é essa daí vista nos exames? Como se explica que você tenha vida ativa como nós estamos percebendo que você tem? Como assim? Sim, então é aí que entra o sobrenatural de Deus. O meu estômago não era para estar recebendo alimento, não era para estar recebendo água, o meu pâncreas não era para estar produzindo a insulina, minhas adrenais também não era para estar produzindo o que tem que produzir, o meu duodeno não era para estar absorvendo os nutrientes e muito menos o meu fígado funcionando. Mas no sobrenatural de Deus, na dependência total, na vida de entrega que eu entendi que vivo para testemunhar, Ele tem me mantido. É inexplicável, não posso explicar, porque a cada 28 dias eu faço a quimioterapia, eu faço uma quimioterapia em casa diária e a cada 28 dias no Instituto Oncológico, e meu oncologista pede exames de sangue, todos os meses me examina perguntando se eu não sinto dores. Eu lembro até que em 2018, quando eu estive internada, o meu presente de Dia das Mães, Darleide, foi me despedir das minhas filhas na UTI. E elas entraram, pudemos nos abraçar e elas não sabiam que estavam se despedindo. Eu tenho a Alanis e a Laís, de 11 anos de idade hoje, na época elas tinham 8. E nós choramos muito, entregamos nas mãos de Deus, mas o milagre, ele tem acontecido constantemente e eu não vejo outro caminho a não ser testemunhar e glorificar, porque desde quando começaram as correntes de oração, dia 20 de junho de 2017, Darleide, eu não sinto mais uma dor de estômago. Eu não tomo um remédio para dor, eu não tomo analgésico, eu não tomo nada. O meu estômago processa a digestão normal. Eu tenho uma vida que quando eu me sinto cansada, eu paro um pouquinho, refaço, suplemento com as vitaminas naturais e continuo a vida para testemunhar e honrar o nome de Deus. É inexplicável. É inexplicável, Kelly. É inexplicável mesmo. Kelly é casada, tem 2 filhas, trabalhava num banco, vida normal, jovem. O próprio médico, num primeiro momento, não acreditou que ela tivesse um quadro que pudesse explicar as suas dores. Então, ele pensou, deve ser emocional, deve ser psicológico. E, de fato, o que estava acontecendo era um câncer corroendo a Kelly por dentro. E este câncer aí está, 3 anos e meio depois, e a ciência não explica que ela não tenha dor, que não precise tomar a medicação para a dor, o que seria absolutamente esperado, lógico, mas milagre é isso, é o que a lógica não explica. Kelly, muito obrigada por nos contar essa história e por ser um motivo de nós, neste dia, mais uma vez, entendermos que além do milagre de Deus, mais importante do que ele ter retirado o câncer e você olhar nos exames e está tudo ok com seu estômago, é que a prova do milagre está aí. E os médicos a cada mês precisam atestar que tem um câncer, mas não tem os resultados dele matando você. Deus te abençoe. Exatamente. Obrigada. Deus te abençoe. Obrigada, Darleide. Eu digo que o maior milagre já está acontecendo, que é o viver sem a cura. E o maior milagre é eu poder testemunhar para quem de repente ouve e acha que não é possível ter paz e alegria em Cristo, em viver uma vida assim. Mas há sim uma paz e uma dependência que eu encontrei, me dizendo que a nossa vida vai muito além do que acontece aqui nesses poucos anos de vida que nós temos. Então, que Deus seja louvado e que enquanto Deus assim permitir, eu possa glorificar o nome dele. Amém. Amém. Meu abraço, meu carinho. Bendito seja o nome de Deus na sua vida por todos os dias. Um beijo. Amém. Muito obrigada. Obrigada. É isso, Miriam. O que dizer, pessoal? O que a gente diz? Milagres
de fato não se explicam, não é só aquilo que a gente põe no quadradinho, isso é milagre, aquilo não é milagre. O exercício, a água, a alimentação, a vida ativa que a Miriam começou a viver é milagre. 20 anos depois, tanta produtividade, tanto testemunho, tanto de Deus na sua casa, na sua família, aos milhares que hoje estão conhecendo essa história, a Kelly, o seu milagre aí de casa. É um milagre de todo dia. É Deus, Miriam. Que dizer, né? Impressionante. Só Deus, só essa explicação. Minha amada, vou ler aqui alguns comentários, você aí de casa participando com a gente. Darleide, eu sinto tudo isso, não tenho força, sinto dores por todo o corpo. Ela está se referindo a quando nós falávamos da história da Miriam. Creio em Deus, sei que Ele existe, mas o vazio me consome. Eu quero crer que depois, a essa altura aqui do programa, você já está repensando o que é esse vazio que te consome. Vai na fonte. Eu já tive depressão, eu sei o que a Miriam passou, é difícil, só Deus para nos ajudar. Estou no vale, diz a Socorrinho, estou no vale da sombra e da morte, orando, não tenho resposta, acho que Deus não me ouve, estou me sentindo do mesmo modo que essa mulher sentia, minha vida sem sentido. O que você diz para ela, Miriam? Queridas meninas que estão escrevendo, ou outras pessoas que possam estar enfrentando uma situação dessa, um mês depois, eu me sentia totalmente diferente e talvez eu possa afirmar que me sentia melhor do que antes de eu ter a percepção de que eu estava doente. Foi incrível, porque foi um todo, Deus é completo, Deus é pleno. É claro que todos os meus problemas não desapareceram, não evaporaram, mas eu comecei um processo de estar ativa, trabalhando nas minhas emoções. Eu descobri que eu tinha raivas, raivas não resolvidas, que eu precisava aprender a perdoar, que eu precisava perdoar e receber perdão, que eu precisava aprender a me comunicar, que eu precisava aprender a ter uma vida mais flexível, não ser tão rígida. Foram grandes aprendizados. E depois a experiência da escrita, que foi terapêutica, e depois as portas foram se abrindo sem que eu corresse atrás, e mesmo que eu dizia, mas eu não sou escritora. Não, mas você escreva esse livro, mas eu não sou escritora. E os livros foram se sucedendo e continuam os projetos, já tem projetos para os próximos anos. Então, Deus é maravilhoso. Um mês depois, em que eu me sentia feliz, me sentia plena, me sentia outra, uma pessoa procurou meu esposo falando que a esposa estava enfrentando algumas dificuldades. O esposo? O esposo. Aquele esposo procurou ali? Meu esposo. Aquele esposo ali. Obrigada pela presença, viu, pastor? Conseguiu chegar aqui a tempo. Pastor Gritner, muito obrigada por nos trazer aqui de presente a Miriam, compartilhando essa história. Eu sei muito que tem da sua participação. O acolhimento, o amor, o carinho. Amor cura, né, Miriam? Sim, como Bendito cura. seja Deus. Um beijo, meu amor. Te amo. A minha metade. Lindo. Mas eu fui com ele fazer essa visita. E conforme nós ouvíamos a esposa contar, eu me via, mas isso aconteceu comigo, isso também. Aí eu falei para ela, vamos no quarto, eu posso conversar um pouquinho com você? E partilhei rapidamente o que eu tinha experimentado e o que eu havia feito. E ela começou a me olhar com um ar de esperança, ela estava assim bastante desanimada, desesperada, querendo largar o esposo, porque a vida virou de perna para o ar. E eu falei, só faz essa experiência, faz só um mês essa experiência. E aí um tempo depois, mais de ano depois, eu fui reencontrá-la, porque nós saímos dali, ela falou, Miriam, você não tem ideia de quão significativo para mim foi fazer aquilo, eu arrumei um hobby também, estou firme, depois ela foi fazer faculdade, e foi tão incrível, e eu falei, Senhor, muito obrigada, porque eu já estou vendo um fruto disso. Tinha um propósito também. Exato. Então, eu já partilhei essa história com muitas pessoas, e eu gostaria de partilhar com você também isso, que talvez
Deus esteja respondendo para você agora. Você está orando, você pediu a Deus, Deus me respondeu daquela forma. E eu estou partilhando com você a resposta que Deus me deu, que pode ser a mesma para você. Faça essa experiência durante um mês. Busque a Deus mesmo que você não esteja com vontade. Deus vai colocar a força da vontade em você. E aos poucos você vai conseguir fazer aquilo que Deus espera que você faça, que vai trazer essa regeneração das suas células, do funcionamento da sua mente, para que você possa voltar a ter alegria, prazer, cuidando da sua alimentação, fazendo exercício, bebendo água. Nós temos tantas informações sobre os hábitos saudáveis, os 8 remédios da natureza, eles não são brincadeira. Fazer exercício não é luxo. Eu sempre costumo repetir que exercício para mim é sanidade mental, é questão de sanidade mental. Eu não posso ficar sem fazer. São 20 anos, eu levo essas regras a sério. Às vezes eu estou meio triste, o que será que aconteceu? Será que a minha alimentação não está em falta com algum nutriente? Será que eu estou comendo pouca variação? Será que meu exercício não está como deveria? E então eu começo a avaliar, será que eu estou precisando trabalhar alguma questão, alguma emoção, alguma questão emocional, relacional? Sabe que eu achei interessante também quando você pontuou sobre perdão, essas emoções negativas que a gente vai guardando quando não perdoa, guarda ressentimento, guarda raivas e aquilo vai se acumulando e tudo isso vai se somando e gerando morte dentro da gente, vai gerando morte. E a gente precisa se desvencilhar do corpo dessa morte, como diz o apóstolo Paulo, aquelas coisas fedidas que ficam grudadas na gente. A gente precisa mudar isso, precisa abrir os olhos para entender que tem Deus desse modo extraordinário na vida da Kelly, tem Deus de modo extraordinário na vida da Miriam, tem Deus de modo extraordinário na vida de todos nós que estamos aqui, tem um Deus extraordinário na tua vida. Você precisa crer. O mundo vai de mal a pior, tem cheiro de morte no ar e você precisa experimentar a vida indo onde? Lá na fonte, né, Miriam? A fonte da vida. Tudo começa com a fonte, porque Deus Ele está interessado no seu bem-estar, Ele está interessado que você tenha alegria em viver, em se relacionar, em fazer as coisas do dia a dia, né, com alegria, com prazer. Deus está interessado nisso. Amém. E quando nós vamos à fonte, nós temos uma percepção correta, uma perspectiva correta. E então, uma coisa vai levando a outra. E a sua história vai estar num próximo livro, né? Sim. Que eu já li um capítulo e dá vontade assim, de chorar. Falei para ela, lindo. Quero te ajudar também. Você disse que não está entendendo o que Deus está falando, ou se Deus está falando, que orientações Ele tem para você. A gente pode ajudar você, de presente aqui, entre família. Sabe, de família para família? Aqui da Família Novo Tempo para você. Entre família é um curso sobre ser feliz, sobre como cuidar de você, da sua mente, do seu corpo, da sua casa, da sua família, das suas relações. Vai falar de emoções tóxicas, como se livrar delas. É bem facinho. Pede agora, o DDD é o 12 98244 4449. Você pode mandar uma mensagem agora nesse WhatsApp dizendo eu quero a revista Entre Família, anunciado no consultório pela Darleide. Então, o pessoal já vai saber do que se trata, já vai te orientar de como receber, tá bem? Pode ligar também em horário comercial no 21 27 31 21, mas hoje tão fácil usar o WhatsApp, não é? 98244 4449, aparece aí no seu vídeo. E nós vamos chegando ao final do programa. Miriam, só aquele recadinho do coração assim, e desde já muito obrigada por ter uma agenda muito corrida vir aqui compartilhar no seu testemunho. Muito obrigada. O prazer foi meu, Darlene. Muito obrigada por você ter aberto esse espaço para que nós pudéssemos partilhar e motivar você, para que você vá à fonte, ouça aquilo que o seu Criador está dizendo para você. Como você pode cuidar melhor da sua máquina, como você pode cuidar melhor do seu lobo frontal, para que você possa ter a percepção melhor. Quando nós estamos enfrentando lutas, nós não vemos Deus, mas que você ouça
ouça as orientações que Ele está dando para você e tenha vida, e vida em abundância. Lindo. Obrigada, de verdade. Obrigada. E eu disse que o seu marido lhe trouxe, né? Pastor trouxe a Miriam para vir. Não, ele veio depois, só para ela não voltar só. Porque isso é o amor, né? Vai voltar tarde. Obrigada, obrigada mais uma vez. Obrigada a você pela companhia. Um beijo. Deus te abençoe muito. Por favor, cuidemos da vida. Há tantos motivos que nos levam a desesperançar, a cansar, a ficar doente. Qualquer um de nós, a qualquer momento, se piscar, pode cair numa tristeza de alma. Portanto, o melhor que temos a fazer é manter os nossos olhos fixos em Jesus Cristo. Mantenha os seus olhos em Jesus Cristo, a fonte da vida. Ele jorra vida para você. Um abraço. Obrigada pelo carinho. Até o próximo encontro aqui no consultório. Beijo.